Bom, falando das leis ambientais do Brasil, né, nós vamos começar pela Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981. E essa lei estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e também constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E essa lei, né, foi regulamentada por esse decreto aqui de 1990. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, nela a gente tem, né, a compatibilidade do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, né, no seu texto, ela define, né, o que é meio ambiente, que, segundo a definição, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Né, a definição de meio ambiente da Política Nacional do Meio Ambiente. E essa legislação, ela começa a estipular o conceito de compatibilidade do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Ela estabelece que é indissociável o desenvolvimento econômico e social, porém ele tem que estar alinhado com a preservação também do meio ambiente. Nesse diagrama aqui mostrando, né, a lei número 6.938 de 1981, que ela estabelece, né, ela é composta de princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. A Política Nacional de Meio Ambiente ela tem objetivos que são preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, assegurar condições de desenvolvimento socioeconômico, promover interesses da segurança nacional e proteger a dignidade da vida humana. Tem, né, esses 8 objetivos específicos que passam pelo desenvolvimento sustentável, as áreas de ação governamental, preservação e restauração, a imposição da obrigação de recuperar ou indenizar os danos, então ela estabelece o princípio, né, do poluidor pagador, aquele que, né, degradar o meio ambiente, ele tem que recuperar e ou indenizar os danos causados. Os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, então, também passam por vários aspectos, como planejamento, fiscalização, proteção, controle das atividades poluidoras e zoneamento. Né? Zoneamento é o quê? Né? Definição de áreas onde essas atividades poluidoras vão poder ser instaladas, a recuperação das áreas degradadas, a educação ambiental, né, são exemplos de princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. Os instrumentos, que é o quê? Né? Como que essa lei vai ser aplicada? Então, na Política Nacional de Meio Ambiente, ela diz, né, quais são os instrumentos que vão definir como que essa lei vai ser aplicada. Então, estabelecer padrões, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos, o licenciamento ambiental, a criação de espaços territoriais protegidos. Né? No Brasil existe uma lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que trata desse instrumento. As penalidades, né, disciplinares e compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ambiental, né, dentre outros, são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, que define o que é poluidor. Então, antes de falar de poluidor, o que seria poluição? Né? Seria a degradação da qualidade ambiental, que resulta de uma atividade que prejudica a saúde da população, a segurança, o bem-estar, que cria condições adversas às atividades sociais e também econômicas, que afeta a biota de forma desfavorável, que afeta as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, que lança matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Então, isso é a definição de poluição na Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o poluidor, ele é uma pessoa física ou jurídica, né, de direito público ou privado, que é responsável por atividade causadora de degradação ambiental, que está sujeito às penalidades previstas na lei. Que penalidades são essas? Multa pode ser agravada em caso de incidência, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais que podem ter sido concedidos pelo poder público, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento,
ou até a suspensão das atividades. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela define também os órgãos, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal, responsáveis, né, pela criação, pela aplicação da lei ambiental no Brasil. Então, no artigo 6º, ela estabelece o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que tem diferentes níveis políticos administrativos que são diferenciados pela função que cada órgão desempenha. Então, o SISNAMA ele tem, né, diferentes órgãos com diferentes funções, todos eles responsáveis, né, pela aplicação, pela criação de leis ambientais, pela aplicação dessas leis, pela fiscalização. Tudo isso, né, é definido pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente. O organograma do Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, a gente tem o Conselho de Governo, que é o órgão superior, e subordinado a ele tem o CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo. Então, o CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele toma decisões. O órgão executor do Sistema Nacional de Meio Ambiente é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Temos também órgãos locais, por exemplo, os órgãos municipais, os órgãos seccionais, que são os órgãos estaduais. Em Minas Gerais, por exemplo, é a FEAM. O Ministério do Meio Ambiente é seu órgão central do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Né, com relação ao IBAMA, né, tem as principais atribuições de executar as ações da Política Nacional de Meio Ambiente, tem também exercer o poder de polícia ambiental, né, o IBAMA é responsável por fiscalização do cumprimento da legislação ambiental. O Instituto Chico Mendes tem a principal missão de administrar as unidades de conservação federais né, que são áreas de importante valor ecológico. O CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo, estabelece normas, critérios e padrões ambientais. CONAMA, né, o presidente do CONAMA é o ministro do Meio Ambiente. O CONAMA ele é um órgão colegiado, quer dizer o quê? Que existem representantes de diversos setores que compõem o CONAMA. Então, existem representantes do governo, existe do governo federal, do governo estadual, dos municípios, representantes também do setor empresarial e também da sociedade civil. Né? Existe representatividade de vários setores aí do CONAMA para poder, né, ter voto e voz dentro das questões ambientais. Essa aqui é a referência. Então, no CIGA tem postado o material e esse livro, Introdução à Engenharia Ambiental, ele está disponível na biblioteca virtual. Né, vocês conseguem ter acesso a ela. Vejam aí nas notícias como que faz para ter acesso. Bom, esse vídeo, então, introdutório é isso. Se cuidem.